os poderes e a atuação do próprio COAF, porque se sentiram... interpretaram como quebra de sigilo. Interpretaram como quebra de sigilo. Mas essa é a discussão. Essa é a discussão. Se o COAF pode captar esses dados, identificar esses dados de movimentação suspeitas e automaticamente informar a Receita, informar os órgãos competentes ou não. Eu penso que limitar a atuação do COAF num primeiro momento, a princípio, principalmente no tocante às questões de cargos públicos, é extremamente temerário num primeiro momento, porque, veja bem, não foi divulgado nenhum nome, não foi divulgado nenhum número de conta bancária. Só o CPF, né? Não, internamente sim, mas foi divulgado para a imprensa que havia um certo número 3.500 e pouco de movimentações suspeitas, ou seja, agora de posse desses dados, cabe ao CNJ, através da sua corregedoria, da sua corregedora ali na Calmon, tomar as medidas necessárias aí para esclarecer, porque a população tem o direito do esclarecimento desses graves fatos que estão sendo trazidos à tona. Quer dizer, vocês dois concordam e têm a mesma opinião. Agora, a colocação é: o legislativo não legisla contra si. Quer dizer, você não vai encontrar numa casa municipal de leis estadual ou federal, ninguém aprova a lei contra, só a favor. Daqui a pouco nós vamos chegar no número de vereadores de Ribeirão Preto, nós vamos chegar nos salários dos nossos ilustres deputados, senadores e uma série de coisas. O judiciário está acabando no judiciário, porque se o Supremo Tribunal Federal limitar o Conselho Nacional de Justiça, aqui não estou julgando se está certo ou se está errado, quer dizer, o judiciário termina no judiciário e o executivo termina nos acordos políticos, dividindo atividades com os políticos que vão aprovar ou não as suas contas e leis. Quer dizer, para onde a gente vai, promotor? E aí você chega numa conclusão que ninguém fiscaliza ninguém, né? Então, como é que nós fazemos? Todo mundo sem fiscalização. Isso é muito ruim para a sociedade brasileira. Quando nós falamos aqui de uma ética coletiva parte do exemplo dos governantes, do exemplo daqueles que ocupam cargos no poder público, não é? Fica muito difícil você falar para a sociedade de ética, não é? Quando você não tem governantes que dão um exemplo, não é? Então eu acho que nós precisamos trabalhar, acho que a sociedade brasileira tem que se mobilizar para tentar mudar esse quadro, não é? Eu confesso a você que a cada dia estou mais cético. A cada dia estou mais cético. Não fala isso para a gente aqui no programa, não, infelizmente. Não dá essa mensagem aqui, não. Eu estou me transformando numa pessoa cética, porque vejo que a dificuldade é muito grande de você furar as barreiras, né, de determinadas... do corporativismo, né? De determinados corporativismos. Né? Você vê aí, quantos ministros já caíram no governo federal, alguns por indícios de locupletação ilícita. Não, o caso do mensalão, né, Carlos César? Exato. O caso mensalão até hoje não foi julgado. Então, tudo isso, infelizmente, né, eu não gosto de dizer isso. E eu fico triste com essa sua notícia. Depois eu vou pedir para o Ricardo também me ajudar um pouco aí. Eu estou dizendo de coração, eu não vejo na sociedade brasileira uma mobilização importante para mudar esse estado de coisas. Não é? O Ricardo disse, não, mas nós temos uma democracia nova, mas eu vejo a sociedade brasileira ainda muito numa mansidão, assim, quase que bovina. Uma passividade. Uma passividade muito grande. Você vive aí, o brasileiro ele é entorpecido pelo carnaval, pelo futebol, pela Copa do Mundo. Pelo clima agradável. Então eu acho que, já diziam os grandes filósofos, né? A virtude deve vir na frente do prazer. E o que a gente observa no nosso país é que dá-se muito circo para as pessoas, né? E as pessoas acabam se conformando com esse circo e se esquecem do pão, se esquecem da seriedade, da ética. Do latim, panis et circenses. Pois é. Né? Isso é antigo. O que a gente percebe também... Que o Bolsa Esmola, quer dizer, completa o panis et circenses. Exatamente. Esse paternalismo. Mas eu tenho visto, a gente percebe nessa dinâmica do acontecimento das coisas, que avanços significativos na legislação, visando da maior transparência, visando contextos mais éticos. Por exemplo, lei de responsabilidade fiscal. Depois nós temos a lei do ficha limpa, que nós podemos citar aqui também, que foi uma lei de iniciativa popular,
que acabou conseguindo ser aprovada, contrariando muitos interesses. Mas depois a gente percebe também, caindo um pouco aqui no ceticismo do Carlos César, os contornos que acabam sendo tomados para tornar essas legislações... A impressão é que os contornos são pensados antes mesmo de elaborar uma lei. Não é? Primeiro se pensa nos contornos, depois se pensa no conteúdo da legislação. Então, quando vem a boa notícia, veio o CNJ, aí já estão querendo amarrar os bracinhos do CNJ. Isso, a própria lei da ficha limpa. A lei da ficha limpa. Valeu, mas não valeu, porque todo mundo foi empossado, não valeu para ninguém, e quem sabe vai valer para a próxima eleição, Quem sabe. Quem sabe. Muito bem. Então, agora, eu comecei esse programa falando sobre 3 pilares: Ordem dos Advogados, ABI e Ministério Público. E nós tínhamos um 4º pilar que calou a boca, ou calaram com a boca dele, que é a UNE, União Nacional dos Estudantes. A UNE sempre foi atuante na época da ditadura militar, tantos processos no Brasil, até a queda do ex-presidente Fernando Collor de Mello. E, de repente, calaram a boca da UNE. Não só a UNE, como de sindicatos que outrora foram muito representativos, foram importantes na conquista de direitos do trabalhador. Não é? É aquela história, você disse muito bem, calaram a boca. De que maneira calaram a boca? Cumpre investigar, não é? Eu tenho lá as minhas suspeitas. Não, eu posso dizer, não tô, sem fazer acusação, mas existem indícios muito fortes. Desde quando a UNE começou a receber uma mesada, eu vou chamar de mesada, do governo federal. Evidentemente, né? Eu tenho algumas suspeitas. A mesada do governo federal, quando o governo federal resolveu restaurar toda a sede da UNE no Rio de Janeiro, com verba pública, que eu também não sou contra, eu não tenho nada contra. Absolutamente nada. Na medida que nós estamos falando aqui da UNE e falando dos sindicatos, hoje, particularmente, os sindicatos perderam as suas funções. Sem dúvida. Ricardo? Nessa inversão de papéis, criou-se um vazio muito grande, porque os movimentos sociais, a própria UNE, acabaram chegando, de certa forma, ao poder. Direto ou indiretamente, eles estão acoplados ao organismo estatal. E isso enfraqueceu a representação efetivo de trabalhadores, de estudantes, né? Exatamente. Concordo plenamente. E a oposição não sabe fazer oposição, né? Porque estava acomodada no poder e não sabe fazer oposição. Então nós estamos vivendo um vazio de lideranças muito grande. E, infelizmente, isso é trágico fazer essa constatação, porque nos próximos anos aí nós teremos efetivamente poucos frutos a colher por conta dessa inversão de valores. E não se formam líderes, né, Carlos César? Eu acho que o caminho, né, que é um caminho difícil, é o caminho da mobilização da sociedade civil, da organização da sociedade civil. Eu venho falando isso desde quando eu ingressei no Ministério Público. Eu chamava a sociedade no meu gabinete, no salão do Júlio do Fórum, e falava: gente, vamos criar associações de bairro, vamos criar associações de defesa do consumidor, eu ajudo a montar o estatuto e tal. Mas a sociedade, infelizmente, não tem essa consciência, né, de que ela simplesmente lava as mãos e joga a culpa, nem se lembra em quem votou na eleição, para deputado, para vereador, etc. Mas acaba de falar: mas o governo não funciona, o judiciário não funciona, aquilo não funciona. Mas ela é a grande responsável, ela é a grande julgadora, não é? Ela é o juiz da atuação do homem público, não é? E ela própria não se organiza. Mas não se então faz. Esse é o caminho, mas é um caminho que é muito difícil de trilhar. Eu sou testemunha disso porque fui um soldado, né, na luta para tentar organizar a sociedade civil, associações de bairro, porque elas têm legitimidade pela lei da ação civil pública. Associações têm legitimidade para ir ao judiciário, para defender ali os seus integrantes, né? Os sindicatos têm legitimidade, mas isso infelizmente não acontece. Então há esse defeito na sociedade brasileira, né? E é um defeito que, a meu ver, é muito difícil de se corrigir. Por isso é que eu me manifestei, me confessei uma pessoa cética hoje com relação a grandes avanços num espaço de tempo médio, quem sabe até longo. Mas você quer ver? Nós estamos partindo para o fim do primeiro bloco e eu vou terminar o primeiro bloco conforme nós conversamos. Você não faz movimento sem cabeça. Não. Nós não fazemos movimento sem cabeça. E as cabeças que nós temos são
A imprensa, o Ministério Público e a Ordem dos Advogados. Voltei nos 3 pilares que nós começamos esse bloco, Ricardo. Correto. E vocês têm tomado essas medidas. Agora, é óbvio que vocês não têm tempo para isso. É claro que o tempo de vocês é limitado pelas atividades de vocês. Mas se não são essas entidades, não acontece nada no Brasil. Eu vou citar um exemplo para você. Esses poderes que o Ministério Público tem na Constituição, de entrar com ações para a defesa do consumidor, do meio ambiente, etc. e tal, você não encontra em outras constituições pelo mundo afora. E por que você não encontra? Porque a sociedade civil é organizada. Ela não precisa do Ministério Público para isso. Ela mesma, né, se defende, se autodefende. Por isso que eu digo que o legislador foi muito feliz quando falou, olha, alguma instituição vai ter que ocupar esse espaço no nosso país, porque a sociedade brasileira ela é mansa, né? Ela não é organizada, por isso que o Ministério Público acabou ocupando esse espaço, que não é ocupado em muitos espaços por aí, exatamente porque a sociedade é organizada. Nós não precisamos do Ministério Público, fica aí o Ministério Público cuidando de criminalidade, de outras questões, que nós vamos nos defender aqui nas lides de consumo, nas questões ambientais, etc. Mas não tem isso. Infelizmente. Ô Ricardo, e só para concluir, eu vou chamar o intervalo, voltando para a Uni, e quando acontece uma manifestação estudantil, acontece aquela bobagem que os alunos da USP fizeram lá em São Paulo, no campus da USP, recentemente, né? Nós percebemos ali uma inadequação total de conduta, né? Ataques ao patrimônio público, por maior que seja a justificativa da bandeira que eles pretensamente poderiam estar defendendo ali, a partir do momento que o patrimônio público, a coisa pública é atacada, é desrespeitada, eles perdem totalmente, né, a credibilidade, enfim, e a legitimidade do ato que estariam ali a praticar. Porque a grande questão ali também era a questão da segurança pública, a presença ou não presença da polícia militar, ou seja, existem formas e formas de se discutir essas questões, ou seja, outra questão também, aquilo ali é da sociedade, é do povo, o povo precisa ser respeitado, precisa poder opinar também, ou seja, não basta a simples opinião dos próprios estudantes. A presença ou não da polícia ali é uma questão pública e eles precisam aprender a conviver num regime democrático com opiniões divergentes também. Então eu penso que aquele episódio tristemente mostrou a que ponto o movimento estudantil no nosso país está desmantelado. E comprometido. Está acéfalo, sem dúvida. Comprometido. E comprometido. Eu vou chamar o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta, porque o papo, eu costumo dizer, a gente fala lá no interior, pegou rosca. Quando pega a rosca, aí a coisa vai embora. Daqui a pouquinho a gente volta. Desde 1959, a SAIDI vem empreendendo em Ribeirão. A Pedreira SAIDI é uma das maiores mineradoras de basalto do interior. Execução de terraplenagem e pavimentação, projetos e execução de infraestrutura, vários empreendimentos imobiliários. Centro Empresarial SAIDI, mais de 800 empregos diretos. SAIDI Empreendimentos, crescendo com Ribeirão. Investe em um terreno, um apartamento ou poupança? Experimente viver sempre bem informado. Agora sim. O que tá rolando hoje na cidade, hein? Experimente viver sempre bem informado. Beleza. Será que meu time vai jogar hoje? Experimente viver sempre bem informado. Olha só. O jogo é amanhã. Assine o Jornal A Cidade por apenas R$ 38,90 mensais e receba diariamente a melhor informação. Jornal A Cidade. Seu jornal, sua cidade. Seu dia acaba de ficar mais gostoso. Mirante Café, um ambiente aconchegante com cardápio completo para o seu happy hour. Cafés especiais, porções, panines, sobremesas e um delicioso chopp. E o melhor, uma vista espetacular. Junte os amigos e venha conhecer. Mirante Café, Rua Rafael Pilege 62, esquina com a Avenida Santa Luzia, próximo ao novo Parque Roberto de Melo Genaro. Mirante Café. Estamos de volta com o Aberto Magabalanço, recebendo hoje o presidente da subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, Dr. Ricardo Giuntini, e o representante do Ministério Público Comercialino, que já é uma qualidade fantástica, Dr. Carlos César Barbosa, aqui no nosso Aberto Magabalanço. Aqui tem presente.
Doutor Ricardo, doutor Carlos César, vocês vão jantar no Pinguim Grill do Shopping Santa Úrsula, acompanhados naturalmente, porque vocês ganham assim